como nós prometemos, nós queremos falar sobre a apresentação que o Paulo Pasquale da SARME fez na semana passada, uma palestra super interessante sobre como expandir os valores de dados SAR em aplicações de defesa e inteligência. E aproveitamos também essa oportunidade para, no final, apresentar um pouco sobre o SARscape 6.1. Ok. Vou começar com a minha apresentação. E, por favor, se está tudo ok. Está chegando lá, Hilário? Sim. Uhum. Sim. Como falamos, a apresentação do Paulo Pasquale foi feita dentro dos chamados GeoSessions. Foram 3 dias de sessões com mesa redonda e algumas apresentações sobre diversos pontos dentro do sensoramento remoto. LiDAR, por exemplo, ou também aplicações com radar. Uma das apresentações foi do Paulo Pasquale, da SARME, sobre o que tem de novidades em termos de aplicações de SAR em defesa e inteligência. Aqui tem os nossos 2 palestrantes. Na direita em cima, o Khalil Negron. Ele é NB Product Manager e também responsável pelo SARscape. Ele tem um histórico bem interessante, porque por 10 anos ele trabalhou como Image Analyst na Marinha Americana. Então, ele é uma pessoa que conhece o produto tanto do lado de usuário, com certeza deve ter conseguido realizar um monte de ideias que ele teve durante esse tempo, e hoje aplicar essas ideias no desenvolvimento dos produtos ENVI e SARscape. E o Paulo Pasquale, ele é fundador e sócio da SARMEP, uma empresa que presta serviços e desenvolve software na área de SAR. A SARMEP tem a sua sede em Caslano, na Suíça, bem perto do lago de Lugano. Lindo lugar. Se vocês tiverem a oportunidade, passa lá e visitam a casa da SARMEP. Eles são realmente sempre dispostos a lhe mostrar tudo e convidar para um cafezinho. O Paulo, ele começou, na verdade o Khalil, ele começou apresentando alguns dos produtos da família SARscape, o ENVI. Para quem não está atualizado, nós temos aqui no meio, primeiro talvez o SARscape Analytics, um produto compacto, são 6 ou 7 workflows, onde você tem poucos parâmetros para ter a necessidade de acertar, e você consegue executar processamentos do tipo geocodificação de imagens SAR, criar mapas de enchentes, até fazer a criação de mapas de deslocamento a partir de muitas imagens SAR. Então, realmente robusto, fácil de usar, tem certas limitações em termos de quantidade de dados, mas é um produto bem fácil de utilizar para mesmo quem não tem grandes conhecimentos SAR. O ENVI SARscape, esse é o nosso carro-chefe para processamento de imagens SAR. Mais de 200 ferramentas disponíveis e suporte para virtualmente qualquer dado aeroportado, satelitar, que você pode imaginar, sempre imediatamente atualizado quando são lançados novos sensores, e serve para tanto fazer análises básicas, como, por exemplo, detecção de mudança a partir de dados de amplitude, como também interferometria, diferencial, monitoramento de barragens, assim por diante. O SAR Essentials é o mais novo produto dentro dessa linha.
ele é focado para alguém tipo o Khalil, com certeza ele foi uma das pessoas que puxou o desenvolvimento. Foi feito para o analista de imagens, que está acostumado a receber as imagens, muitas imagens, uma atrás da outra, muitas vezes fazer anotações, análises visuais, executar determinados procedimentos rapidamente, com acurácia e principalmente muito rápido. Então, também são workflows, toolboxes para 4, 5 das mais comuns tarefas dos image analysts, mais voltado também para a área de defesa e inteligência. Uma das primeiras imagens que o Paulo mostrou é essa aqui, na direita. Imediatamente dá para ver que algo de incomum aconteceu aqui nessa imagem, e essas interferências, embora elas à primeira vista realmente pareçam simplesmente uma chatice para você trabalhar com as imagens, elas oferecem também uma oportunidade de aprender mais sobre o que você está imaginando, porque esses sinais de radiofrequência, elas têm características específicas, e a partir dessas características você tem como identificar onde são localizados e que tipo de equipamento emite essa radiofrequência. Aqui um exemplo de uma estação meteorológica suíça, perto do Lago de Genebra. Você vê que aqui esse pattern de interferência muito interessante, característica para determinadas frequências, e através da imagem de satélite foi possível avaliar extrair todos esses valores aqui, esses mean measured values, da frequência média, a largura da banda, duração e tudo mais. E se vê que os valores que foram obtidos através da análise da imagem de satélite e os valores que você espera, porque você conhece as características dessa estação, são realmente muito perto. A SARME, junto com a NB5, então, está desenvolvendo, em parceria com a ESA, um serviço de mapeamento de radioemissores a partir de imagens de satélite. Temos aqui 3 exemplos, aqui em cima a banda C, a banda X e a banda L. Que tipo de radar que pode ser identificado através da análise dessas imagens. Você vê que são principalmente também radares meteorológicos, radares que são utilizados para defesa contra mísseis, radares que são carregados em navios para observação de longa alcance, radares sport radars que são instalados em portos, radares similares que são instalados em aeroportos e assim por diante. Então, tem realmente muitas aplicações, algumas delas bastante críticas, como, por exemplo, a identificação de radares radares para intercepção de mísseis balísticos. Eu sei que eu vi uma história esses dias que eles identificaram, por exemplo, um Carrier Patriot através dessa metodologia. Então, como funciona? Claro que uma das primeiras tarefas é realmente limpar a imagem SAR, remover essa interferência. Quando você consegue identificar bem a fonte dessa interferência, ela pode ser removida com relativa facilidade, localizar esse emissor de radiofrequência, identificar a curva, a forma do sinal, geolocalizar esse emissor, classificar que tipo que é, identificar ele e, eventualmente, mapear ao nível global. Isso é um projeto que deve estar pronto para ser apresentado para a comunidade no início do segundo semestre, do segundo trimestre do ano que vem, segundo trimestre do ano que vem. E eu conversei com o Paulo Pasquale da SARME hoje de manhã. Ele me disse que
tanto a SARMEB como a NB5, eles estão nesse momento ainda procurando parcerias para o desenvolvimento desse serviço, e nessa fase, instituições governamentais, também do Brasil, são convidados para conversar com eles, disponibilizar eventualmente localização de determinados radares e assim ajudar a aprimorar o sistema. Não envolve dinheiro nesse momento, e é uma ótima oportunidade, momento certíssimo, se você estiver trabalhando com esse tipo de análise, ou se você conhece alguém dentro do âmbito de defesa e inteligência que se interessa para isso, por favor, entre em contato conosco. Com certeza é uma ótima oportunidade de realmente entrar nesse caminho agora e assim ter condições favoráveis para, ao médio e longo prazo, contratar também esses serviços. O Paulo depois falou sobre essa tendência nova de os sensores SAR utilizar tempos de medição cada vez maiores, chamado dwell time, observation time. Né? E as grandes vantagens são uma altíssima resolução radiométrica e também geométrica. É interessante, Hilário, né, que isso, na verdade, é algo que a gente se pergunta por que eles não fizeram isso desde sempre, o que mudou nos últimos tempos, para você ter uma Sim. ideia? Eu vejo que é pela própria evolução desses pequenas plataformas de satélite SAR, né? Os pequenos, esses satélites de alta repetição e alta resolução, né? Que são plataformas menores do que os tradicionais, pelo adensamento também das constelações, né? E vejo que é mais pela evolução mesmo tecnológica, que é uma Sim, grande vantagem, porque o modo que até então existia, que era o modo spot, dava ali um tempo de aquisição de em torno de 10 segundos. No modo Dual Mode, no caso, ele já permite quase 3 vezes mais tempo, né, 25 segundos. Então, sim. nas aplicações de monitoramento, identificação de alvos, velocidade de alvos, isso é bem interessante. Uhum. Ótimo. Obrigado. Eles utilizam, então, a técnica chamada sub-aperture para dividir o sinal em, normalmente são 3 ou 4 partes iguais, como o Hilário disse, se 20 e poucos segundos o imaginamento, por exemplo, seria 3 faixas de 7 segundos. Aqui nós vemos uma imagem de satélite, que mostra claramente algumas embarcações facilmente identificáveis e algo que parece que algo até é errado aqui na imagem, mas na verdade são embarcações que estão em movimento e por isso que são que geram esse tipo de desfoco na imagem SAR. Isso acontece se tiver um componente em direção do azimuth, em direção da direção do satélite, esse defocamento. Nós podemos fazer uma análise colorida delas, isso tudo você tem também no SARscape disponível, onde você pode aplicar essa análise de subapertura e, uma vez identificado esse efeito, é possível analisar especificamente esses navios em movimento e fazer o que eles chamam de SAR inverso, ou chamado refocus. É um processo absolutamente fundamental para que você possa depois começar a tentar identificar que tipo de embarcação que você trata aqui. Além do mais, esse processo de refocusing e o SAR inverso, ele permite que você consiga dar uma estimativa sobre a velocidade dessa embarcação. Funciona igualmente, aliás, para dizer também com trens, por exemplo, ou até com veículos, para você poder ter uma estimativa sobre a velocidade em direção a azimuth do seu alvo. Então, aqui você vê um
avião, um porta-aviões, um navio porta-aviões que defocusado, você realmente quase não reconhece o que é aqui. Refocusado, você até consegue identificar o tipo de porta-aviões e mais ou menos estipular a velocidade dele. Então, isso é uma funcionalidade, esse chamado Inverse SAR e esse Refocusing, que você vai ver daqui a pouco no próximo release do SASK Basic e também do SASK Essentials. Depois o Paulo conversou um pouco sobre a identificação de alvos em imagens SAR. E um dos grandes desafios é você coletar, na verdade, amostras para isso. Como você não tem normalmente disponível milhares de imagens SAR, onde você sabe exatamente qual é o objeto que você está lá vendo, eles começaram a desenvolver o que eles chamam de SAR Processor, ou SAR Simulator. É um SAR Simulator onde você entra com o modelo, sim, tipo AutoCAD, do alvo que você está querendo observar, tem um monte de parâmetros que você pode acertar aqui, inclusive, por exemplo, também a iluminação e o tipo de fundo, se é um fundo asfalto seco ou se é molhado e assim por diante. E, através dessa simulação, você consegue, então, identificar o tipo, por exemplo, aqui nesse caso, o tipo de avião que você está imaginando. Tem aqui uma imagem Capella Space com meio metro de resolução. Deve provavelmente ser num aeroporto, você sabe que são aviões, mas não sabe qual é o tipo, através da aplicação da análise Deep Learning e o banco de dados criados pelo SAR Simulator. Aqui você identifica que são aviões do tipo Su-25. Tem vários parâmetros que você pode obter e que ajudam na identificação dos alvos, por exemplo, comprimento da fuselagem, assim por diante. A localização, obviamente, você não vai estar lá nos Estados Unidos e achar que você está observando lá um avião russo. Mas com vários desses parâmetros adicionais, você tem realmente uma boa precisão na identificação dos navios. E o mesmo funciona também para dos aviões. A mesma coisa funciona também para navios. Veja que um navio dentro da sua imagem SAR, você eventualmente observa ele de qualquer ângulo entre 360 graus. Você não sabe de antemão como que é o posicionamento do avião. Então, o SAR Simulator, ele simula o imageamento do mesmo navio de quantos ângulos você quiser. Normalmente são utilizados aqui 8 ângulos para ter esse modelo mapeado dentro do banco de dados de formas diferenciadas. Isso funciona muito bem para todos os navios dentro do âmbito militar, porque tem talvez umas 30, 40 modelos principais que você tem, em termos de geometria, bem identificados e que você pode simular dentro do seu SAR Simulator. Isso funciona surpreendentemente bem, até o ponto de, aqui na imagem da esquerda, você realmente precisa ter, acho que uma certa experiência em análise visual de imagem SAR, que eu definitivamente não tenho, mas quem talvez realmente faz isso com frequência, vê que aqui, por exemplo, aqui nessa parte, nessa parte tem, no centro da imagem, tem dois navios, um do lado do outro. Aqui na direita, você vê que após a análise da imagem com os alvos obtidos pelo SAR Simulator, realmente dá para ver que nós temos um grande navio aqui na direita, e na esquerda, as duas vezes nós temos um avião do lado do outro, e nesse caso aqui do tipo 054A. Então, o SAR Simulator, ele é extremamente útil para identificação de alvos de forma automática através da técnica do Deep Learning.
Isso é um serviço que a SARMED presta. Eles podem tanto oferecer o banco de dados que eles criam através do SAR Simulator, como também o modelo pronto para utilizar em Deep Learning. Novamente, se você tiver interesse, por favor, conversa conosco. E aqui ele, por último, mostrou uma combinação da detecção de mudança e identificação de atividade. O Paulo, ele levantou aqui um pouquinho essa questão que ele acha uma questão meio filosófica, o que nós consideramos atividade e o que é considerado mudança, change detection. Através da aplicação da identificação automática de alvos com o SAR Simulator, você consegue distinguir entre os dois. Entre, por exemplo, aqui nessa parte lá de cima, mais mudança realmente no terreno e a vinda e a saída de navios aqui do porto. Aqui os navios estão sendo identificados e eles acabam ficando na categoria de atividade, né, de movimento. Então nós temos agora 4 classes em vez de só 2, o incremento e decremento em termos de mudança e o incremento e o decremento em termos de atividade. Essa é uma das grandes questões, principalmente dentro da defesa e inteligência, na análise dessas imagens, o que é atividade e o que é mudança. Aqui, novamente, nós temos aqui uma imagem da esquerda antes, a imagem da direita depois, o que houve em termos de mudança, em termos de atividade. Aqui a gente vê que tudo que nós temos aqui na direita, lá em cima, é mudança, e aqui 2 navios saíram e um navio entrou aqui no porto. Atividade. Ok. Ficando dentro dessa questão de navios, tem uma outra apresentação que eu gostaria de mostrar para vocês, que me foi disponibilizado pelo Dr. Emlyn Hagen. Ele é diretor de defesa e inteligência para a Europa, da NB5. E é um serviço de monitoramento de embarcações muito interessante. Vamos mostrar um pouquinho como funciona isso. Mais de 75% de toda a frota para pesca e 25% das demais embarcações não são monitorados publicamente. Isso é bastante claro. O que a NB5, então, começou a montar? Um serviço que é chamado de SAR, Ship Detection and Classification Service, SSDCS, que utiliza a imagem SAR desde 2017 para identificar todo tipo de embarcação ao redor do mundo. Eles processam hoje até 5.000 cenas Sentinel-1 por dia, não apenas com o SASK, mas também com Deep Learning. E não apenas detectam também embarcações, como turbinas eólicas, plataformas de petróleo, também desmarramento de óleo, reservatórios de óleo, icebergs, que talvez não é necessariamente o nosso caso, mas quem sabe algum iceberg passa algum dia na nossa costa brasileira. Aqui um pouco mais um slide ilustrativo, o que o pessoal realmente faz. Eles monitoram tudo que se move ou não se move no mar, ou também em rios e lagos, né? E monitoram, eles identificam inclusive se tem um sinal AIS para a embarcação identificada e qual é o histórico dessa embarcação. Se consegue também identificar onde tem áreas de lazer, onde barcos privados, barcos de lazer vão muito, né? Você pode
entender a sazonalidade, como é que diz? Seasonability? Sazonalidade. Sazonalidade. Desculpa, você já sabe meu português capenga de vez em quando. Sazonalidade de atividades marítimas também. E consegue atualizar cartas náuticas, se você realmente vê a necessidade para isso. Novamente, eles retornam até 2017 para a cobertura histórica e utilizam isso dentro do ENVI-Inform. O ENVI-Inform é um serviço que a NV5 montou, que, entre outros, também é utilizado para monitoramento de barragens, se você tiver interesse nisso. Demora de 5 a 12 horas até receber o relatório atualizado. Se você tiver prioridade também, pode ser em menos de 1 hora, até 15 minutos. Entra a imagem de satélite, em Slant Range Density, é aplicada uma máscara, é geocodificado utilizando um DEM, aplicada a máscara do continente e atualizado o banco de dados AIS para verificar se tem um sinal AIS para esse navio e associado à embarcação identificada aqui na imagem de satélite. Novamente, até 5.000 imagens Sentinel-1 por dia processadas. Esse é o SAR, Ship Detection Classification Service. Ele fornece ao assinante do serviço o mapa principal, as localizações de navios. Você contrata por costa, né? Por exemplo, no nosso caso, poderia ser toda a costa brasileira e, inclusive, também a Amazônia Azul. Outro exemplo, por ano, 350.000 cenas SAR processados, 10.000, aqui na direita, 10.000 navios identificados. Tem aqui a estatística por região, por tipo de embarcação, por país, por mês, por ano. Principalmente essa parte histórica é bem interessante. O Emily, ele me contou uma história interessante que não raramente eles encontram navios que são sempre identificados através do sinal AIS. Você sabe que o mesmo navio foi para lá, para cá e tudo mais. E, de repente, eles veem que o navio com o mesmo sinal AIS, de repente, tem um comprimento bem diferente do que sempre tinha. Uma embarcação que talvez tinha 100 metros, agora, de repente, só tem mais 30 metros, e tem o mesmo sinal AIS. Aí eles realmente veem que algo de errado está acontecendo, eles devem ter trocado. Simplesmente transportaram o aparelho que emite esse sinal AIS de uma embarcação para outra, o que é, obviamente, proibido. Então, esse tipo de análise, esse tipo de conclusão, você só consegue obter se você tem realmente uma análise rigorosa histórica e, inclusive, também uma identificação das embarcações através do Deep Learning para saber o que tipo de navio eu estou observando aqui. Para cada navio, eles utilizam, então, para cada identificação, o sinal AIS mais próximo antes e depois da cena SAR obtida. Aqui um outro exemplo interessante, essa aqui é a América do Norte, México aqui embaixo. Em azul, nós temos aqui todos os sinais, todas as embarcações com sinais AIS. Em vermelho, são clusters, 4.300 clusters, de navios que não têm o sinal AIS ativo e que foram mais de 2 ou 3 vezes no mesmo local, ou seja, eles visitaram esse mesmo local mesmo e não tem um sinal AIS associado, que pode ser também navios de
privados ou pequenas embarcações para pesca. Tá? Mas é sempre muito bom, muito interessante poder observar aonde que se aglomeram esses navios e quais navios realmente, aparentemente, foram várias vezes aos mesmos locais. Aqui, novamente, também um extrato do SAR Simulator, nesse caso para navios, em todos os chamados headings, todas as direções, e navios entre 120 e 150 metros. Uma vez obtido esses dados, você pode classificar os navios identificados. Você vê que aqui tem alguns, vamos dizer, classes básicas, outros cargo, pesca, carregamento, passageiro, e aí, se tiver possível, você consegue até conseguir mais de 10, 12 classes de diversas embarcações através dessa metodologia com o Deep Learning e o SAR Simulator. Um produto muito interessante, ao meu ver, também para nós aqui no Brasil, é a linha costeira. A linha costeira, ela muda dependendo da Hilário, tidal height, como que foi mesmo? A maré, É desculpa. maré, isso. A variação da Sim, maré. ela muda conforme a maré, né? Essa linha costeira. E com tantas imagens SAR, você pode imaginar que realmente é possível monitorar muito bem essa linha costeira ao longo de um determinado período. Né? Então, eles têm esses dados, tanto históricos, como também sempre atualizados com imagens mais recentes. Aqui, novamente, um cargueiro e a forma como ele é simulado aqui dentro do SAR Simulator. Você vê que todo tipo de informação que existe é utilizado. Qual a parte de metal, qual a rugosidade, a refração e tudo mais. É um negócio bastante árduo para pegar nos resultados, mas vale a pena. Que novamente é uma simulação de um navio. E agora estamos um pouquinho voltando para o início da apresentação também do Paulo. Claro que dentro dessas muitas imagens SAR que eles coletam e analisam, também eles observam essas interferências, e essas interferências podem ser características para um radar montado num determinado navio. Aqui um exemplo de uma fregata da classe Horizon, italiana, e ela tem um emissor de banda C montado, e aqui você vê na imagem exatamente onde que estava essa embarcação e qual a interferência que ela causou. Realmente bem utilizável também aqui na detecção de navios. Novamente, entra, por favor, em contato conosco se você tiver interesse em maiores informações. Tem aqui um link para o vídeo. Eu vou, daqui a pouco, copiar esse link também no chat para você ver um pouquinho mais sobre esse o serviço chamado SDCS. Ok, acho que era isso que eu queria apresentar agora. Voltamos para o Hilário. Vimos Obrigado, Thiago. algumas perguntas até agora, por enquanto acho que não, né? Por enquanto não, mas Ah, lá na sequência a gente ok, tá bom. consulta. Ok, obrigado. Paralelamente ao GEO Sessions, né, também foi lançado recentemente a nova versão do Envisarscape 6.1. Então, aproveitar aqui a oportunidade para passar algumas informações a respeito. Consegue visualizar a tela? Só verifica aí como está. Sim, Ok. tudo certo. Então, semana passada, né, lançada a nova versão Envisarscape 6.1. A gente sempre recupera a composição, então, dessa solução plena de processamento SAR.
consiste do SOTRenv, que já tem aí 30 anos aí de atuação no sisteamento remoto, desenvolvido pela empresa NV5 e representado aqui pela Microsoft nacionalmente, né, com a comercialização nacional, juntamente com o módulo Sarscape, que é desenvolvido pela empresa Sarmep, que é uma referência mundial também no desenvolvimento de soluções envolvendo processamento de imagens, não somente radar, né, mas também muitas soluções aí voltadas para a área de imaginamento SAR. Com essa solução, você tem inúmeras aplicações aqui que você pode desenvolver, as principais, e muitas delas a gente encontra aqui no Brasil, né, como o monitoramento de deslizamento de terras, né, detecção de vazamento de óleo, justamente com a Amazônia Azul aqui no Brasil, a área costeira é bem extensa, né, então, eventualmente, pode ocorrer esse tipo de situação. Análise de incidência, como tivemos alguns casos aqui também no Brasil, a parte de modelagem de extração de modelo de história de elevação, que aí você tem a vantagem de ter um modelo sem interferência de condições atmosféricas. A análise de terremotos aqui, graças a Deus, a escala não é tão alta para ter esse tipo de preocupação, mas também se você pode desenvolver algumas aplicações nessa área, principalmente no Nordeste, que houve alguns eventos já, detecção de embarcações, né? Então, muito daquilo algumas aplicações que o Michel comentou, você encontra aqui também para desenvolver no Sarscape. Análise e detecção de queimadas, desmatamento, enchentes, que recorrentemente acontece aqui no Brasil, e monitoramentos aí dos mais diversos, seja voltados à área de inteligência, né, ou também na agricultura. Então, são os mais diversos. É uma solução plena, né, para que você consiga desenvolver diversas atividades de monitoramento e detecção. Então, nós separamos aqui alguns destaques dessa nova versão, né, que envolve a importação de mais sensores, mais plataformas aí que foram lançadas no último ano, né, agora 23, 24, 2023, 24, então você tem, a gente vai apresentar aqui alguns sensores que estão presentes nessa versão, atualização de recursos específicos, alguns layouts aqui também de aparência da interface, alguns melhoramentos de processamento, aqui outras ferramentas, novas ferramentas aqui para detecção de enchentes, e algo que também o Michel comentou, também o Wave Starscape 6.1 traz para detecção de alvos de movimento e detecção de velocidade desses alvos. Tá, então, primeiramente, com relação aos novos sensores, né, existe aqui principalmente um suporte também para esses sensores de pequena plataforma SAR, né, por exemplo, esse Fuchen HT1, que é o Hongtu, o Huanxin, enfim, aqui são esses mais aqui, predominantemente satélites SAR de alta resolução, né, de pequeno porte, com suporte também para interferometria. Aqui ainda não foi lançado ainda oficialmente a plataforma NISAR, que é uma cooperação entre a NASA e a Agência Espacial Indiana, né, está prestes a ser lançado, mas já existe suporte para importação desse tipo de imagem, no Starscape 6.1. Isso porque a Sarmep ela trabalha também fornecendo algoritmos, né, de processamento para mais diversos sensores comerciais aí do mundo e também de pesquisa. Então, aqui alguns melhoramentos aqui da versão 6.1 em relação ao aspecto, e a possibilidade também de você trabalhar em modo escuro, né? Isso aqui é facilmente configurado no sistema de preferências do Env. Uma das novas ferramentas, então, é a detecção de enchentes, né, que trabalha a partir de cenas, tanto pode ser SLC como GRD,
e você tem que inserir uma imagem de pós-evento de enchentes e também as imagens de pré-evento. E como resultado final, ele gera uma classificação, onde aqui você tem em vermelho as áreas detectadas como enchentes, azul são ah, ah, seria a água permanente, que é o curso normal, né? Verde seria áreas que não sofreram aí com nenhuma inundação. Outra novidade dessa versão diz respeito aqui com o que o Michel havia comentado anteriormente, né, as possibilidades de detecção de alvos em movimento, né? Então, principalmente quando há na captura de imagem, seja spot ou dual mode, né, quando existe alguma variação na direção do azimuth, né, essa embarcação aparece com uma aparência desfocada, né? Então, nesse caso aqui, ele consegue mostrar quais aqueles alvos, né, que estavam se movimentando durante a captura da cena radar. Aqui também outra aplicação que foi mostrada na apresentação anterior, né, detecção de velocidade. Então, em função aí do dado SLC permitir aí você obter subaberturas, né? Essas subaberturas, elas apresentam a possibilidade aí de conversão para valores de intensidade, e na composição RGB você verifica dessas cores vermelha, verde e azul, né? Justamente os alvos que estavam em movimento durante a captura. Aqui, para estimar a velocidade, basicamente a ferramenta pede que você entre com 3 pontos, né, de referência para que a estimativa de velocidade seja calculada. Aqui, então, rapidamente, fazer só uma pequena demonstração de acesso aqui do Starscape. Vamos aqui chamar, então, a nova versão. Você tem aqui o M6.1 e DL 9.1, e associado ao Envy está, então, essa validação do SciScape 6.1. Aqui, então, quando você tem essa chamada Envy mais DL, também permite um poder de automação bastante interessante, né, quando você tem extensas áreas para realizar monitoramento. Ok, então esse aqui já está no modo escuro, né, da interface, né? O SciScape exige um instalador adicional e também uma licença adicional, porque é um módulo. Você tem aqui a chamada do SciScape, eu vou ampliar um pouquinho para vocês enxergarem. Então aqui está o conjunto SciScape e as funcionalidades aqui principais do Basic, que é atrelado à detecção de mudanças, e também aqui extração de feições, séries temporais, essa nova ferramenta aqui de detecção de enchentes, né? Tem aqui também o Ship Detection, as funções de detecção aqui de embarcações, tudo aqui no modo básico, né? Aí tem aqui outro módulo principal, que é a interferometria para geração de DENS, né? Geração de análise de informação, radargrametria para geração de modelos de estado de elevação, e o Interferometric Stacking é a parte mais associada à deformação de superfícies. Vou aqui, rapidamente, aqui chamar uma das novidades aqui, o Flooding Classification, que é a detecção de enchentes. É uma maneira bastante expressa de obter uma classificação das áreas impactadas por enchentes, né? Então, você basicamente tem que entrar com uma cena de pós-evento e algumas cenas de pré-evento, no caso. Aí você tem aqui já parâmetros opcionais. Opcionalmente, você pode entrar com DEM, pode entrar com uma imagem de detectividade. Alguns parâmetros já pré-setados, não precisa ficar estimando os parâmetros, né, da classificação.
Eu tenho aqui o resultado, vou chamar rapidamente aqui, end session, restaurar. Ver aqui. Então, restaurando a análise. A gente escolheu aqui justamente esse evento de enchentes que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul, né? Foi realmente alarmante e mostra bem a área de impacto aí das enchentes. Certo? Então, a imagem, essa aqui, nós temos uma série temporal do que normalmente é o cenário, né, na área aqui de Porto Alegre. Deixa eu só ampliar o realce aqui. Aqui. Cenário de Porto Alegre durante o mês de maio, né? Dos últimos 4 anos. Você vê que 2023, 2022, 2021, 2020. Tá? Então, aqui, esse cenário tem eventos de chuva, né? A gente vê alguns tons mais escuros aqui, né? Porque mapear a água é bem fácil, né? Para a natureza especular o sinal. Então, essas aqui são as imagens pré, né? E aqui nós temos o cenário em maio agora, especificamente em 11 de maio de 2024. Né? Então aqui a gente vê, por exemplo, ó, que o aeroporto já em 11 de maio já estava totalmente alagado. Né? E essa ferramenta que está disposta aqui no Certscape 6.1 justamente faz esse tipo de classificação. Esse é o resultado da análise. Ele mostra justamente aqui em vermelho as áreas impactadas pela enchente. Então tem aeroporto, aqui é mais a parte norte aqui de Porto Alegre, onde tem um dique ali que acabou estourando também e houve uma inundação bem significativa. Tem o usuário que tenha mais necessidade de fazer múltiplas análises, você pode contar também com o Envy Modeler. O Envy Modeler permite você automatizar e processar para diversas outras áreas, né? Inclusive, é possível fazer processamento em paralelo. Só que essa aqui é a interface do Envy Modeler. Posso aqui abrir, por exemplo, aqui uma situação onde você pode cadear os processamentos e gerar de forma ou em segundo plano ou também em paralelo com outros computadores, né, para obter maior rapidez. Ok, então esse seria mais uma prévia aí que você encontra aí nessa nova versão do Scilescape 6.1, certo? Vamos deixar um tempinho aqui para questionamentos, comentários. Ok, ótimo, muito obrigado, Hilário, Uhum. pelo resumo lá das novidades do Envy. Eu fiquei meio cético quando eles me falaram a primeira vez sobre esse novo modo, esse dark mode do Envy, mas principalmente nas análises também de imagem SAR, né? E lá a gente viu que Uhum. é muito bom, Combina bem, né? muito mais suave, a gente Sim. cansa menos É. trabalhando aí na tela. Ok, nós acabamos de abrir os microfones. Se você tiver qualquer pergunta, se seria melhor talvez levantar a mão ou simplesmente começar a falar. Nós somos poucas pessoas, então não tem muito problema fazer sua pergunta. Carlos, sim, por favor. Se está funcionando o seu microfone ou você gostaria de escrever no... Acho que está funcionando, né? Me Ah, ouve? ótimo, está funcionando, sim, perfeito. Obrigado, parabéns pela apresentação aí, foi bem interessante, né? A gente vê que tem avançado bastante a parte de detecção, né? E já vendo que há aplicações, né, utilizando inteligência artificial, eu estou engatinhando um pouco nesse nível aí, tentando desenvolver algumas coisas de inteligência artificial para a imagem SAR. Então, bem interessante, né? E aí a pergunta
ela vem no aspecto, por exemplo, do SensePan, né? Como já falei, ainda estou no SensePan, devo permanecer por um bom tempo. Então, a gente tem, de certo modo, algumas carências, né, que eu vi que tem aplicações já desenvolvidas, mas às vezes a gente precisa fazer alguma customização, e aí, por exemplo, vendo que o ArcGIS Pro já desenvolveu, né, uma interface integrada com o ambiente em Python. Aí eu pergunto se o Envy e o Sarscape, se eles têm algo similar, em que eu consigo, por exemplo, ter desenvolvido um script ou algum processamento já, por exemplo, utilizando o Python, se eu consigo fazer a integração e rodar esse script via o Sarscape, né, o Envy, etc. Por hora é isso. Tá. Obrigado. Eu vou começar a responder, talvez você pode mostrar lá, Hilário, no Envy, como se exporta, por exemplo, o Envy Model para Python. A resposta, Carlos, é 100% sim. Foi introduzido já, acho que uns 6, 7 anos atrás, o chamado IDL Python Bridge, que é uma maneira de você chamar rotinas Python por dentro do IDL, ou vice-versa, no Python chamar rotinas do IDL. E tudo isso faz com que você pode quase que imediatamente no Envy também chamar rotinas da sua biblioteca Python. Existe uma implementação que se chama NVPy, que faz todas as definições necessárias para facilitar esse processo. Inclusive, o NVPy é a ferramenta fundamental também para fazer a integração do Envy com ArcGIS, se você tiver interesse nisso. Então, Aqui você tem um code, aqui tem sempre a possibilidade, esse programa que você monta para sua aplicação específica, a possibilidade de gerar automaticamente código em Python, assim como também um código-fonte IDL, né? talvez ele reclama porque você precisa estar os dados de entrada, mas é exatamente assim que funciona e de forma realmente muito fácil. Nós usamos, por exemplo, também em Envy IDL o Python para trabalhar com bancos de dados Postgre. É mais fácil do que utilizar o próprio módulo que o IDL disponibiliza. Isso responderia a sua pergunta, Carlos? Sim, sim, não, estou vendo, é porque já tem, assim, vários anos que eu não mexo no Envy, então eu não acompanhei essa Aham, evolução, ok, né? Então, tranquilo. bem legal saber. Aham, Era é. isso. Nós usamos, inclusive, também essa integração do Envy com Python, tá? A integração com QGIS, porque tem usuários QGIS que sempre tem essa tarefa de pular entre Envy e QGIS. Através do Python, isso realmente é muito mais fácil. Isso teria outra pergunta que nós podemos responder agora nesse momento? Bruno, por favor. Uhum. Bom, pessoal, bom dia. Bom Agradeço dia. essa oportunidade. A minha dúvida é sobre a ferramenta de subabertura. Ela faz parte do Basic ou ela já é um módulo à parte, fazer essa colorização de subaberturas? Isso faz parte do Basic. Como não envolve interferometria, ela essa categoria de funcionalidades que são fornecidos com o módulo Basic. E já está implementado, né? Com Esse já está... XA, Capella, né? Essas empresas Sim, todas. exato. Eventualmente, você precisa, para fazer a análise, determinadas análises, o SASCAPE usa o formato SICD, que é um formato que é muito utilizado entre os militares nos Estados Unidos. E
as empresas que eu conheço, Capella e também ICI, eles fornecem o SIG-D sempre só como arquivo NITF. Então, a única coisa que eventualmente precisa cuidar para receber do seu fornecedor esse tipo de formato, mas a funcionalidade está lá no SAScape, sim. Perfeito, obrigado. Alguma. A gente que vai, com certeza, fazer um pequeno demonstrativo, porque é uma das funcionalidades que a gente vê que mais interessa para as pessoas. Vamos fazer um mini vídeo como funciona a utilização do SAScape. Ok, por favor, não hesitem em mandar essas perguntas para nós. A gente está disponível tanto por e-mail como também pelo nosso WhatsApp Business. Pode mandar as perguntas e a gente vai retornar o mais rápido possível. Então, agradeço, Hilário, a sua contribuição. Agradeço a todos que assistiram agora ao vivo. Muito obrigado por tomar esse tempo. E também agradeço quem futuramente assiste o nosso vídeo na gravação. Mantemos contato. Ok. Obrigado. Mantemos contato. Né? Obrigado a todo mundo. Até mais. Tchau. Tudo de bom.